Olá, meus queridos amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu hoje estou muito feliz, porque nós chegamos no quarto dia da nossa meditação do ano bíblico dos Desbravadores. Mas hoje nós vamos meditar em um personagem bíblico que é o salmista Davi, o rei Davi, o grande Davi, aquele que derrotou Golias. Nós vamos poder juntos meditar agora nos Salmos 18, versículo do 33 ao versículo 36. Neste salmo, Davi descreve algumas verdades, algumas lições e alguns princípios para a nossa vida, que deveriam reger a nossa vida, porque isso fez Davi ser o que ele era. Olha que interessante, no versículo 33, Davi começa descrevendo que os pés dele foi formado por Deus ligeiramente como os pés das corças. E essa expressão é muito linda no Oriente Médio. E por quê? Essa expressão ela era utilizada porque as corças elas não paravam quando elas estavam correndo para ir buscar uma fonte de água. E lembrando que o Oriente Médio em grande parte é uma região desértica, né? Então, poucas muita água bastante água em certos lugares e pouca água em outros lugares. E aí, as corças elas iam correndo rapidamente para buscar a fonte de água. E olha só que interessante, os israelenses, os judeus, eles utilizavam e utilizam essa linguagem para descrever é, a busca que eles deveriam ter para encontrar Deus. E Davi fala: Eu fui formado, meus pés foram ligeiramente formados para buscar a Deus. Quando nós chegamos no versículo, aos versículos seguintes, Davi fala que os braços dele foi formados e foram adestrados, a palavra que aparece, para o combate. E aí um outro princípio extraordinário que nós vemos é que Davi, ele foi preparado para enfrentar os desafios que ele enfrentaria na vida dele. E na verdade esse deveria ser um princípio que regeria, que deveria reger a nossa vida, que é eu estar preparado para enfrentar os desafios. E depois Davi fala que Deus prepararia o escudo da salvação. Aqui nós encontramos uma das armas da armadura de Deus. Olha só que interessante. Em Efésios descreve que a fé é o escudo. Aqui Davi utiliza a salvação como escudo. Mas Davi tinha em mente que ele necessitava de um salvador, de um redentor. E depois ele descreve uma coisa que é muito representada em Isaías, dizendo que a destra de Deus sustém. A destra de Deus sustém. Essa é uma expressão utilizada também muito frequente na Bíblia, que é o exemplo da destra estar guardando, ajudando. Isso denota diretamente o princípio do cuidado de Deus para nós. Davi tinha certeza, a convicção que Deus estava tendo um cuidado para com ele, para a pessoa dele, para a vida dele, para os planos dele, os sonhos dele, os objetivos que ele tinha. E assim devemos ser nós também. E chegamos no versículo 36, aonde Davi fala assim, ó: alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Aqui nós olhando assim para lá quando Jesus fala do caminho estreito, Jesus fala assim que o caminho é estreito e apertado, e são poucos que entram por ele. Davi faz uma oração, talvez eu acho que não tendo esse mesmo foco em mente, mas eu trazendo aqui agora pra gente, Davi ficar pedindo assim: Deus, alargue embaixo dos meus pés o caminho. E Davi falava: Não, Senhor, eu preciso ter uma visão clara. Eu preciso enxergar, entender os teus propósitos, o objetivo. Ou seja, um outro princípio que Davi apresenta para nós: nós precisamos ter uma visão clara, um caminho aberto, aquilo que a gente possamos ver e conseguir entender. E isso Davi está fazendo um pedido para Deus.
Esse deveria ser muitas vezes o nosso pedido. Senhor, alarga a minha visão, alarga os meus caminhos, para que assim eu possa caminhar tranquilamente, saber o rumo, saber para onde eu vou, o que eu quero. Então, meus queridos, quero que você fique com essa mensagem. E para mim finalizar, eu quero descrever para você uma coisa que é muito importante. São princípios para nossa vida. São princípios que vão fazer sentido quando você, quando nós colocarmos em prática. Então, que Deus possa te abençoar. E minha prece de hoje, eu quero para fazer com você é que o Senhor alarga os nossos caminhos, abra o nosso entendimento. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Senhor, graças nós te damos porque o Senhor concedeu esse privilégio a nós, de podermos olhar a experiência de Davi e poder tirar princípios, verdades para a nossa vida e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Assim nós oramos fazendo esse pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Deus os abençoe.